Olá, boa noite para todo mundo. Oi, Priscila, como você está? Oiê, tudo bem com você? Tudo bem com todo mundo? Por aqui tudo rosa, tudo bem, tudo tranquilo, para a gente dar início à semana das apresentações tão esperadas dos nossos trainers de sucesso. Eu quero dar uma excelente boa noite a todo mundo que está aqui conosco. É um prazer ter vocês aqui. A maioria aqui também vai se apresentar nessa semana ou em semanas futuras. Então, estamos aí fazendo uma espécie de aquecimento. Estou me sentindo na Fórmula 1 aí, fazendo um aquecimento com vocês, o que é excelente, sem dúvida alguma. E eu propus a Priscila aqui nos bastidores, e vou compartilhar com vocês, que a gente espera aí uns 10 minutinhos por aí, porque tem mais inscritos para eles estarem entrando. Mas também temos que valorizar a pontualidade de vocês que estão aqui. Podemos esperar, então, mais uns 5, 10 minutinhos? Aproveita e faz uma reaçãozinha aí, para a gente ir colocando reações para a Priscila depois. Aí aqui embaixo, Caris, a reação você faz aqui, ó. A hora que você desce o cursor, aparece uma barra no fundo do seu computador. A hora que aparecer, tem lá segurança, participantes, bate-papo. Aí no cantinho tem reações. Isso! Muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí. Assim a gente já pode fazer algumas reações que animam tanto nesse momento que a gente está aqui, né? Na expectativa de entrar. Bom, assim que a gente for começar, eu vou fazer a apresentação dos currículos que vocês me mandaram, contar um pouquinho para as pessoas como é que vai ser o desenrolar dessa próxima 1 hora da primeira palestra. A Lu e o Vitor da segunda palestra já estão aqui conosco, então vocês já podem ficar conectados, porque a gente sai para o nosso intervalo, mas a gente retorna para a palestra deles. Então já pode ficar todo mundo conectado, não precisa sair para não ter problema. Caso vocês tenham um convidado, algum familiar, algum amigo, ele esteja com dificuldade para entrar, dá uma olhada aí no seu WhatsApp agora, se alguém te mandou alguma coisa, porque aí a Miriam, que está aqui com a gente, nos ajuda, tá bom? Então, se vocês estão com alguém aí que está com dificuldade, dá uma olhadinha aí no WhatsApp. Eu também vou ficar com o meu WhatsApp aqui, se vocês precisarem, pode me mandar mensagem, tá? Miriam também está aqui nesse comecinho conosco. Ao final da palestra, nós vamos disponibilizar aqui no bate-papo um link de avaliação. A avaliação que eles vão fazer é tipo NPS. Não sei quem já viu a aula lá que a gente fala sobre avaliação NPS, mas enfim, é uma única pergunta aonde ele pode votar de 1 a 10 sobre o quanto ele indicaria a palestra que ele assistiu para ser apresentada na empresa dele. Então, a pessoa tem essa pergunta lá: você indicaria de 0 a 10? Quanto você indicaria de 0 a 10 essa palestra para a sua empresa? Uma vez que o nosso objetivo é atuar no mercado. E outra pergunta é aberta. Eu peço lá, gostaria de deixar algum feedback, de escrever alguma coisa? São só 2 perguntas, então é muito rápido, muito fácil para fazermos essas avaliações. Quando estiver na hora das perguntas, ou no finalzinho da Priscila, eu já vou colocar o link, é um Forms, eu já vou colocar o link aqui no bate-papo, para que vocês possam ir lá e responder a avaliação. Ao final, eu lembro das outras palestras da semana também, lembro do programa, explico por que a gente está fazendo e o que se refere, todo esse aparato aqui no programa, tá bom? Então, essa é mais ou menos a estrutura para vocês irem aí se familiarizando com tudo que tem pela frente de maravilhoso nessa semana. O que nós percebemos? Nós percebemos que nessa semana, as pessoas, segundo a nossa área de mídias e marketing, acho que as pessoas estão ficando mais na rua. Ou então vai chegando o final do ano, as pessoas também estão assim, com mais compromissos, algumas coisas assim, porque nós não tivemos tantas inscrições nesta semana quanto a gente teve na outra, por exemplo, né? E a gente foi estudar essa questão de marketing em relação a isso. E a gente viu que talvez na outra as pessoas estavam completamente isoladas, meio que lockdown mesmo. Foi agosto. Agora não. Agora a gente já percebe, ó, hoje eu já levei filhos para o colégio presencial, para vocês terem uma ideia, né, aqui em Goiânia. Então, a gente já está num outro movimento, né? Numa outra pegada. Mas, com certeza, quem está aqui está para aprender muito,
para compartilhar, está para assistir, e eu estou ansiosa, porque eu vi nos bastidores, não vou dar spoiler, mas eu vi nos bastidores e tem muita coisa boa. A sensação que eu tenho é que eu vou ficar com o meu caderninho aqui do lado, de anotações para anotar os insights. Vai anotando os insights, assim, entendeu? Porque aí depois os insights também eu produzo e vão para outras palestras, outras aulas, é tudo troca de conhecimento. E eu adoro isso. Inclusive, eu coloquei um videozinho, né, para o pessoal lá da turma 2, que é o grande peso dessa turma, falando sobre alguns cuidados na hora da apresentação. Coloquei um vídeo há pouco lá no nosso WhatsApp, tá bom? Bem, gente, olha, demos aí uns 5 minutinhos. Priscila, antes da gente começar, você gostaria de compartilhar alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa agora nesse começo? Antes da gente fazer a abertura oficial, lembrando que está sendo gravado e vai disponibilizar para todo mundo depois na plataforma do Hotmart, onde a gente fica com um trainer de sucesso. Para quem chegou agora, seja muito bem-vindo, né? Nós estamos dando início, vamos dizer assim, à semana Reflexões sobre Vida, Carreira e Negócio, que é um trabalho de conclusão do nosso programa de metodologia para aulas, palestras, workshops, aulas de graduação, de pós-treinamentos, que é o Trainer de Sucesso. Sejam todos muito bem-vindos. O programa já está na sua terceira turma. Quem ainda quiser entrar, vem conosco. A terceira turma está com as inscrições abertas. Vocês devem ter visto também que a gente está rodando um vídeo da Ana Carla, que vocês conhecem, que é da turma de vocês, que ela ganhou uma meia bolsa e resolveu sortear na internet a meia bolsa que ela ganhou para participar do treino. Então, se você está aí nos ouvindo aqui nessa sala, ó, entra lá no Instagram do Trainer de Sucesso, vou colocar aqui no bate-papo, e você pode também se cadastrar lá e concorrer a uma meia bolsa do programa de metodologia que a gente ensina, Trainer do Sucesso. Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no bate-papo. Só um boa noite, boa noite, boa noite, que coisa boa. Priscila, alguma pergunta? Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Não, vou deixar todas as surpresas para a hora da apresentação. Vixe, que coisa linda. De antemão, também já quero agradecer a todo mundo que puder deixar suas câmeras ligadas. Assim, a gente pode ver a carinha das pessoas. Isso é muito importante para nós no método, porque nos dá feedback. Várias pesquisas e eu já vi várias publicações ao longo agora da pandemia, falando que o maior desafio para as pessoas que começam a fazer reuniões, treinamentos, mediados pela tecnologia, né, os remotos, que é o que temos para hoje, sentem a falta de ver a expressão facial do outro. Porque essa expressão facial, ela é uma expressão que traz muita informação, inclusive para a gente corrigir, às vezes, volume de voz, se a gente está falando muito rápido ou muito devagar. Então, todas essas nuances, quando a gente tem um feedback não verbal, que é o rosto e as expressões faciais de cada um, nos ajudam muito. Então, a gente sempre pede para quem puder, nós deixar os microfones desligados, mas as câmeras ligadas. Nós vamos ter um momento ao final de cada palestra, que deve durar a apresentação da Priscila, no caso, que é a nossa estreia aqui na semana, 40 minutos. Depois nós vamos abrir 10, 15 minutos para perguntas. Quem quiser já ir no fez pergunta, viu aquilo ali, achou legal? Não tem problema, faz aqui no bate-papo que eu vou tá selecionando todas as perguntas para passar para a Priscila. Meu papel aqui é de estar fazendo essa mediação para a Priscila ficar entregue à apresentação dela. Então, Priscila, não precisa preocupar com nada. Tá bom? Qualquer coisa que tiver, um microfone aberto e tal, pode deixar que eu vou lá, eu fecho. Eu tô de olho aqui para ser o melhor suporte que eu puder ser, tá bom? E para arrumar as perguntas, mediar e no final. Não só para ela, é claro, mas para todos na semana. E quando eu não estiver aqui, a Andrea vai estar fazendo o mesmo papel tão bem quanto. Tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Boa noite, Fátima. Tô vendo um monte de gente falando boa noite aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite. A Priscila aqui já falou para todo mundo. A Miriam, em nome do Treino de Sucesso, está dando boa noite aqui. Tô vendo a Cris, Cariz, a Luciana e o Vitor, o Ronaldo aí com a gente, Vinícius, a Rosana, que é da turma 3, Elke também. Ah lá, temos a Júlia aqui também, a Paula, tá vendo aí? Conosco também se apresenta essa semana, a Juliana. Fátima, Camila também se apresenta conosco essa semana. Ó, tem muita gente boa aqui, tá todo mundo vindo fazer um aquecimento contigo, Priscila. Tá todo mundo vindo
para ver você, Vitor e Luciana, como é que vai ser o esquema da semana, né? Para depois seguirem. Isso mesmo, Vitor. Você sabe que a Priscila escolheu ficar no seu dia, né? Ela falou: não, eu já conheço, foi ele que indicou, não sei o quê, eu quero ficar no dia do Vitor. Porque tinha essa história que a gente falou que quem fosse da semana batesse um papo do primeiro para o segundo horário, né? Conversasse um pouco, para a gente não ter uma quebra, né, muito grande, alguma coisa assim. E aí a Priscila, não, então beleza, então eu vou ficar lá no dia do Vitor e etc. Aí eu ia colocar o Vitor primeiro, Priscila. Mas aí o Vitor falou assim, eu não garanto o horário, porque às vezes eu chego tarde, não sei o quê e tal. Me põe pro segundo. Eu falei, então bora lá, que alguém vai ter E olha que no que estar. quesito conversa, não faltou conversa, né, Vi? Sério, vocês tricotaram muito para essa noite de Oxi, hoje? muito, muito, muito. Hum, que maravilha. Bastante, bastante. Boa noite, Cíndia. Boa noite a todos. Pessoas muito queridas aqui. Elke, Cris, É o Fátima. que Bom ver incrível. vocês. Tricotamos Muito bastante, Cíndia. Isso é excelente, excelente. Bom, gente, temos aí uns 10 minutinhos, eu acho que já deu, né? Então, agora nós podemos fazer a abertura oficial. Quero dar uma boa noite oficial para todos que estão aqui conosco na semana Reflexões sobre Vida, Carreira e Negócio, da turma 2 do programa de Trainer de Sucesso. O programa Trainer de Sucesso é um programa 100% online que prepara e instrumentaliza pessoas com ou sem experiências para ministrar palestras, treinamentos, workshops, aulas de graduação e de pós em 3 eixos. O primeiro eixo é encontre a si mesmo e o seu propósito pessoal. Acreditamos que, sem nos conhecermos, não poderemos entregar o nosso melhor. O segundo é o de PEXA, uma metodologia própria do treino de sucesso para ensinar todas as etapas que vocês precisam para qualquer evento de ensino e aprendizagem. E por último, é preciso vender isso, entregar ao mercado. Então, nós temos a parte de recursos necessários, marca e também carreira e negócios, para que todo o aluno do treino de sucesso possa vender ao mercado tudo que ele aprendeu, toda a sua competência e conhecimento. Acreditamos muito nesta metodologia aplicável para qualquer área. Tanto é que eu tenho muita honra de falar que a Caris, a Ana Carla vão fazer trabalhos em áreas completamente diferentes, porque é uma metodologia que se aplica ao seu conteúdo, o conteúdo que você tiver para passar para o público. Eu fico muito honrada em fazer a abertura oficial da nossa Semana do Trainer, porque ela também é uma forma de devolvermos para a sociedade muito do que vivemos. E eu acho isso importantíssimo. É uma semana de palestras gratuitas que foi amplamente divulgada pelas mídias sociais, convidando a todo o público que viessem conhecer os trabalhos dos nossos alunos, mas que também viessem aprender tantas coisas que nós vamos ensinar aqui, vocês, né? Vão ensinar aqui durante essa semana. Bom, em assim sendo, eu vou apresentar a Priscila, o tema e o currículo da Priscila, para que ela possa compartilhar a tela dela conosco e dar início. Lembrando, vou pedir que deixem os microfones desligados, mas queiram fazer perguntas muitas, que a Priscila vai adorar. Para isso, usem o bate-papo, que eu vou estar fazendo essa curadoria de todas as perguntas. Priscila vai ter 40 minutos para falar e depois a gente tem aí mais 10 ou 15. Quero falar para você não desligar, não saia aqui do nosso Zoom. Nós daremos um breve intervalo entre a apresentação da Priscila e teremos depois a Luciana e o Vitor. Então, nós temos 2 palestras essa noite, não precisa sair, a gente vai, toma um café, alguma coisa e depois volta. Priscila Gonçalves vai nos brindar com o tema da palestra, Resiliência, Construções Positivas com a Ciência do Bem-Estar. Em breve vou colocar aqui também no bate-papo, aonde vocês podem encontrar a Priscila nas redes sociais. Sigam a Priscila também. Mini currículo da Priscila, gestora de recursos humanos pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, especialista em desenvolvimento humano e psicologia positiva pelo IPOG, certificada como Positive Practitioner e trainer pelo Instituto Felicidade, Agora é Ciência, e como coach in Applied Positive Psychology, pela SB Coaching. Qualificada em comunicação efetiva, comunicação organizacional e negócios pelo SESI, comunicação e expressão pelo Centro Universitário Salesiano e inteligência emocional pela Conquer. Iniciação científica com o tema metodologias ativas.
a autoria e a apresentação de trabalho no 29º Enangrade, Encontro de Cursos de Administração, pela Fundação Escola e Comércio Álvares Penteado, FECAP. Pesquisadora nos temas de psicologia positiva e resiliência. Possui mais de 20 anos de experiência em administração de empresas e gestão de pessoas. Atualmente, consultora, trainer, palestrante e idealizadora da Virasol Desenvolvimento Humano. Priscila, seja muito bem-vinda desde já. Parabéns. Muito grata por estar conosco nesse projeto e a audiência é toda sua. Ok, vou começar já compartilhando a tela, então. Vamos lá. Compartilhar o som. Então, gente, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que eu estou extremamente honrada de fazer a abertura dessa Semana do Trainer. Foi uma honra muito grande fazer parte de todo esse processo, de toda essa jornada com o pessoal, com os trainers de sucesso, né? Então, como a Cíndia já falou, o meu tema para a palestra de hoje é resiliência, construções positivas com a ciência do bem-estar. E aí eu começo trazendo para vocês uma coisa que eu gosto muito de fazer, que seria a etimologia da palavra resiliência. Então, resiliência é um substantivo feminino de origem latina, é uma palavra de origem latina, que é resilere, então ela é formada pelo prefixo re, mais o verbo salire, onde salire é saltar e re quer dizer novamente. Então, logo, resilere é algo como saltar novamente ou saltar de novo. E só por essa etimologia da palavra, a gente já começa a entrar no clima e a perceber o que é ser uma pessoa resiliente, né? Os estudos indicam que a resiliência apareceu primeiro na física, né? E a física define a resiliência como a propriedade de um corpo de recuperar sua forma original após sofrer choque ou deformação. E um exemplo bem simples disso é a questão do elástico, né? Então, quando a gente estica, coloca pressão no elástico, ele se estica, mas quando a gente diminui a pressão, ele volta ao seu estado original, como se ele nunca tivesse sofrido o estresse antes, né? E já para a psicologia, na verdade, não existe assim um conceito único, universal sobre a resiliência, mas os levantamentos de estudos, né, sobre a psicologia, sobre a resiliência, nos levam aqui a um conceito de que para psicologia, a resiliência é a habilidade de voltar rapidamente para o seu usual estado, tá? De saúde ou de espírito depois de passar por doenças ou dificuldades. Mas qual que é a importância, né, da resiliência para os dias de hoje? O que é importante? A Career Builder diz que 77% dos profissionais de recursos humanos afirmaram que as soft skills, ou seja, as competências emocionais, são tão importantes quanto as especializações técnicas dos candidatos. E uma pesquisa recente agora, da revista Época Negócios, nos trouxe aqui que quais são as competências necessárias para o nosso novo normal, por questão da pandemia, do isolamento social e agora do pós-pandemia. Então, ela classifica a resiliência em terceiro lugar, né, como uma competência necessária, com 56%, e também traz a resiliência em quarto lugar, com 49%, como sendo um dos principais aspectos a desenvolver nas organizações. E é interessante que mesmo a resiliência sendo uma habilidade tão importante, ainda existem muitas dúvidas, né, acerca desse tema. Então, para isso, eu trouxe aqui alguns mitos e verdades sobre a resiliência, né? A primeira afirmação seria de que a resiliência é uma característica inata da personalidade, o que é, na verdade, um mito, né? Muito embora algumas pessoas elas tenham uma tendência genética de ser mais resistentes, a resiliência, ela depende muito de fatores internos e externos, ou seja, ela depende muito da maneira como você é criada, das circunstâncias de vida que você passa. A segunda afirmação seria de que a resiliência significa estar sempre bem, o que é um mito também, né? Porque as pessoas resilientes, na verdade, elas também são vulneráveis. A diferença é que quando você tem a resiliência internalizada, você se recupera mais rápido das adversidades.
Então, nós temos aqui também que pessoas que trabalham com profissões criativas são mais resilientes, o que também é um mito, porque, na verdade, essas profissões que exigem muito da criatividade podem levar a pessoa na questão do perfeccionismo. E aí, quando as coisas não saem da maneira como elas imaginaram, elas tendem a se culpar pelo fracasso, né? E aí a resiliência é resultado de uma natureza otimista, que pode levar a gente a acreditar que é uma verdade, mas na verdade ela também é um mito, né? Porque o otimismo, pessoas otimistas, elas enxergam as situações com aquele pensamento, vai dar tudo certo, independente do que esteja acontecendo, vai dar certo. E as pessoas resilientes, na verdade, elas entendem quando uma coisa não dá certo, olha para aquilo, se permite sentir aquilo por um momento, mas levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? E aí a resiliência pode ser adquirida. Isso é uma grande verdade. Então, como a gente viu que a resiliência é uma habilidade, toda habilidade pode e deve ser desenvolvida. E uma vez desenvolvida, a resiliência dura para sempre? Aí você pensa assim, ok, eu vou pegar todas as dicas da Pri aqui, vou lá desenvolver a minha resiliência, me sinto resiliente, está tudo bem? Não, não está tudo bem. É um mito também. A resiliência, assim como o músculo, ela deve ser trabalhada, ela deve ser desenvolvida constantemente para que ela se mantenha ali fortalecida. E aí, como a gente viu que a resiliência é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, a psicologia positiva, né, que é conhecida como a ciência da felicidade, a ciência do bem-estar, ela nos traz várias ferramentas que nos permitem fazer esse desenvolvimento. Então, com base em todos os estudos, em todos os projetos que a psicologia tem com a resiliência, eu formulei para vocês aqui um conceito de resiliência no viés da psicologia positiva. Então, na psicologia positiva, a resiliência pode ser definida como a habilidade de enfrentar as adversidades, utilizando suas virtudes e forças pessoais para reconhecer os problemas, aceitá-los e tirar deles aprendizados, para não somente voltar ao seu estado anterior de vida, mas para ser capaz de atingir o florescimento. E aí eu trouxe aqui esse gifzinho para vocês, porque é bem assim que eu enxergo a resiliência e a psicologia positiva, né? Então, a gente tem lá a lagarta e, de repente, ela se transforma ali num casulo, ela se vê presa naquilo, ela acha que ela vai morrer, e ali dentro ela vai desenvolvendo forças, vai desenvolvendo habilidades para quebrar o casulo. E quando ela consegue fazer isso, ela sai de lá muito melhor do que ela entrou, ela sai de lá como uma linda borboleta, né? E aí a gente chega aqui, então, no que é a psicologia positiva, né? Então, de acordo com uma tradução livre do conceito de psicologia positiva lá do site Authentic Happiness da Universidade da Pensilvânia, a psicologia positiva é um estudo científico das forças e virtudes que permitem aos indivíduos e comunidade florescerem. Ou seja, ela foca no que a pessoa tem de melhor dentro dela, e ao focar no que a pessoa tem de melhor, aqueles pontos de melhoria que a gente tem, elas vão se desenvolvendo automaticamente. E aí, como que surgiu, né? A psicologia positiva ela é um movimento da psicologia que surgiu lá em 1998, através dos estudos de dois psicólogos. O Martin Seligman, que foi eleito naquele mesmo ano como presidente da APA, da Associação Americana de Psicologia, e hoje ele é considerado o pai da psicologia positiva, e o Mihai Csikszentmihalyi, também psicólogo, e PhD em desenvolvimento humano, que também é autor da teoria do flow. Então, qual era o objetivo dos dois com esses estudos da psicologia positiva? Era explorar aquilo que faz a vida valer a pena e produzir condições para isso, e nos dar ferramentas para isso, né? E aí, lá no seu discurso, né, de posse, como presidente da APA, o Seligman nos disse que ele fez a seguinte fala, né? Eu olho para uma nova ciência social e comportamental que busca entender e nutrir as forças humanas que podem evitar a tragédia da doença mental. E foi essa fala do Seligman que deu início aos estudos sobre as virtudes e as forças de caráter. Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então, o que são virtudes? De acordo com os grandes filósofos, virtudes são os hábitos constantes que levam o homem ao caminho do bem.
elas são também características, né, além de ser essas características valorizadas pela filosofia, elas têm o potencial de agir bem, uma força que tem ou pode ter um efeito que nos move na vontade de agir de maneira humana. Então, as virtudes, elas nos impulsionam a ser humanos, né, e a tratar as pessoas como seres humanos. E ela é uma ela é uma categoria abrangente de ordem superior, nas quais as forças de caráter se abrigam. Então, eu gosto de dizer que as nossas virtudes, elas são parte da nossa essência. Elas fazem parte do nosso ser, mas também do nosso fazer, porque elas nos guiam, né, em decisões diárias e também influenciam em como vamos reagir diante das situações da vida. E para a psicologia positiva, o estudo das virtudes, ele aconteceu, na verdade, liderado pelo Martin Seligman e pelo Peterson, né? E eles fizeram aí um estudo que durou cerca de 3 anos, onde eles reuniram 55 dos mais competentes cientistas, e eles fizeram ali uma investigação sobre a questão do caráter na filosofia, na psicologia, nas crenças, nas religiões, e aí eles chegaram em 6 virtudes reconhecidas universalmente. E quais são essas virtudes, né? Nós temos aqui, então, a virtude da sabedoria, que são as forças cognitivas que envolvem a aquisição e a utilização do conhecimento. E aí eu trouxe uma reflexão do Mark Van Doren, que diz que nossa melhor chance para a felicidade é a educação. A coragem, que são as forças emocionais que envolvem o exercício da vontade para alcançar metas perante a oposição externa e interna. Olha a resiliência aí já aparecendo, né? E o Albert Einstein nos diz que no meio das dificuldades se encontra a oportunidade. Temos aqui também a virtude da humanidade, que são as forças interpessoais que envolvem ajudar e aproximar-se dos outros, né? Ela envolve ali os nossos relacionamentos humanos. E aí tem uma reflexão do Ralph Emerson que nos provoca, né? Com a seguinte questão: o que é ser rico? Você é rico bastante para ajudar qualquer um? E aí nós temos a virtude da justiça, que são as forças cívicas que fundamentam a vida comunitária saudável, e o Thomas Merlo nos traz a reflexão: você é feito da imagem daquilo que deseja. O que será que a gente anda desejando para as nossas vidas, né? A temperança, que são as forças que nos protegem contra os excessos, e aí o Ralph Emerson, trago o Ralph Emerson de novo, uma reflexão que diz que o que está atrás de nós e o que está à nossa frente são coisas pequenas comparadas com o que está dentro de nós. E a transcendência, que são as forças que estabelecem as conexões com o universo maior e fornecem o significado da nossa vida. E aí, para refletir sobre essa virtude, eu trouxe aqui uma fala do filósofo Epiteto, que ele nos diz que as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. Então, como será que a gente tem visto as coisas que acontecem com a gente na nossa vida? E aí, a gente chega, então, nas forças de caráter, e o estudo das forças, ele aconteceu ali, né, simultaneamente com os estudos das virtudes, e a primeira publicação sobre forças de caráter, feitas pelo Seligman e pelo Peterson, aconteceu em 2004, e nessa publicação, eles, então, identificaram as 24 forças predominantes, né, e que construíam as 6 virtudes. Então, de acordo com o Nimick, que hoje é diretor de educação do Instituto VIA, ele é o sucessor do Peterson, que já nos deixou, forças de caráter são as características e capacidades positivas que são pessoalmente enriquecedoras. Elas não diminuem os outros, elas são universais e valorizadas em todas as culturas, e alinhadas com diversos resultados positivos para si mesmo e para os outros. As forças de caráter, então, elas são os caminhos para a construção das virtudes, elas são uma linguagem comum que descreve o que há de melhor dentro da gente, elas são seguidas por temas situacionais que se expressam, ou seja, elas se manifestam de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as circunstâncias que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida. Elas são multidimensionais e são desenvolvíveis.
Então, quando bem integradas, elas envolvem reestruturar desafios, encontrar benefícios nas dificuldades, tomada de perspectiva, ver a humanidade comum nos outros e nos ajudam a encontrar o equilíbrio. Ou seja, elas têm tudo ali para nos ajudar a construir, fortalecer e desenvolver a nossa habilidade de resiliência. E aí, como eu disse para vocês, as forças de caráter são 24, e aí eu trouxe um videozinho aqui que ilustra quais são essas 24 forças de caráter. Eu não sei vocês, mas eu sempre respiro com ele no final do vídeo. Eu gosto muito desse vídeo porque eu acho que ele traz não só quais são as forças, né, mas ele ilustra bem o que são as forças. E aí a gente disse, então, que as 6 virtudes abrigam as 24 forças e as 24 forças constroem as virtudes. Mas como que isso acontece, né? Para a gente entender como acontece, eu trouxe aqui um gráfico que foi elaborado pelo Vitor, pelo meu querido amigo, parceiro e nosso colega, que vai se apresentar daqui a pouco, que traz aqui como que as coisas se constroem, né? Então, a virtude da sabedoria, ela é construída pelo critério, perspectiva, curiosidade, criatividade e amor ao aprendizado. A virtude da justiça é construída pela bravura, vitalidade, integridade e perseverança. Já o amor, a generosidade e a inteligência social constroem a humanidade. O humor, a gratidão, a esperança, a espiritualidade e a apreciação da beleza e excelência constroem a virtude da transcendência. A temperança, ela é construída pelo perdão, prudência, humildade e autocontrole. E a justiça envolve a liderança, a imparcialidade e o trabalho em equipe. E aí, nesse ponto, quem ainda não sabe, quem ainda não fez, né, deve estar se perguntando, como é que eu faço para descobrir quais que são as minhas maiores virtudes, as minhas maiores forças, as virtudes aí que guiam a minha vida? Então, para isso, tem um teste gratuito.
disponibilizado lá no site do Instituto VIA, que tem, de acordo com o Seligman, nas palavras dele, o objetivo de enxergar quem você é na essência e quem você é, e não quem você pensa ser. E a gente ter essa visão de nós mesmos é fundamental para que a gente possa identificar dentro da gente a nossa própria resiliência. Então, eu trouxe aqui um QR Code, vocês podem aí direcionar a câmera do celular para entrar na página, e aí vocês vão se deparar com essa página, onde vocês vão fazer aí um cadastro bem rapidinho, já vai abrir o teste, é um teste de 120 perguntas, com múltiplas escolhas, né, na resposta, demora mais ou menos em torno de uns 20 minutos para fazer, e o ideal é que você responda ali com aquela primeira coisa que vem na cabeça, para que o resultado fique o mais próximo possível de quem você é hoje, né, nesse seu momento de vida. E aí, depois que você fez o teste, tem uma maneira bem simples, assim, que a gente pode passar, que eu posso passar para que vocês interpretem, né? Claro que existe aí uma devolutiva muito extensa a respeito do teste do VIA, mas só para que vocês possam entender e possam utilizar o resultado, para que ele não vire um teste de gaveta, a gente precisa entender que a classificação, que ela dá da primeira à 24ª força, sendo que a primeira é aquela que a gente está usando com mais... empregando com mais força, né, nas nossas vidas, e a 24ª que a gente usa com menos frequência, ele pode ser dividido em 3 partes, que é o que a gente chama de dominância. Então, da primeira até a 10ª força, são as forças de autodominância. São aquelas que a gente tem destreza para usar, que a gente tem mais facilidade, que é aquela resposta rápida. Aconteceu alguma coisa, você já usou a força, às vezes até sem saber, sem perceber. Da 11ª à 18ª, são as forças de média dominância, que são aquelas que a gente tem uma média segurança na utilização, mas que elas são potenciais recursos para gerar o equilíbrio. E da 19ª à 24ª força, são as forças de baixa dominância, que são aquelas que a gente não utiliza com tanta frequência, mas elas sempre aparecem aí em situações extremas para também nos ajudar a equilibrar. E aí é importante a gente saber que para a gente entender se a gente está ou não utilizando aquela força com equilíbrio, basta que a gente verifique se aquela força está nos colocando próximo do que aquela virtude que ela briga representa. E além disso tudo, dentro do relatório do VIA, é muito importante que a gente identifique as nossas forças de assinatura. Normalmente, elas são as 5 primeiras que aparecem no relatório, que a gente chama de forças top 5, mas não necessariamente isso vai acontecer. Por quê? Porque as forças de assinatura, elas são associadas à nossa identidade, a quem a gente é, e que são os traços pessoais positivos que o indivíduo possui, celebra e exercita frequentemente. Para ser uma força de assinatura, a gente precisa reconhecer essa força como tal. E para isso tem uma ferramenta muito bacana que a gente chama de os 3 E's das forças. Então, quando você olhar para uma força no teu relatório, você deve se perguntar, essa força é essencial? Ou seja, eu não consigo imaginar a minha vida sem essa força? Ela é espontânea? Ela tem aquela resposta rápida? E ela é energizante? Quando eu estou utilizando essa força, eu me sinto energizado ou energizada? Se você responder sim para essas 3 perguntas, você encontrou uma força de assinatura. E ainda dentro, né, para falar como que as forças de caráter podem sustentar a resiliência, tem 3 perguntinhas que a gente pode se fazer quando a gente faz essa análise do nosso VIA, que seria, como que essa classificação da primeira à 24ª força auxilia a minha habilidade de resiliência? Como que ela interfere na minha habilidade de resiliência? E como que eu posso utilizar as forças de assinatura que eu identifiquei para trabalhar a minha habilidade de resiliência? E para fazer isso é interessante que a gente faça aí uma investigação apreciativa, né? Que a gente lembre de alguma situação passada, de alguma adversidade que a gente já passou no passado, mas que a gente venceu e teve sucesso, e aí olhar para essa situação e agora com o conhecimento das forças, tentar identificar quais foram as forças que vocês mais utilizaram para poder passar por aquela adversidade e atingir o sucesso, e quais são as forças que, de repente, você identifica que se você tivesse usado,
você poderia ter alcançado esse sucesso com maior facilidade. Isso vai nos dar aí uma visão de quais forças a gente vai potencializar e quais a gente vai desenvolver. E, além disso, o Seligman nos diz que identificar forças de caráter em si mesmos, em seus amigos, em figuras literárias, sobre as quais leem, e usarem-nas para vencer desafios, promovem a habilidade de resiliência. E uma pesquisa do Instituto Gallup, que foi publicada em 2019, nos fala que 80% dos colaboradores que concordam que sua empresa está comprometida em construir um ponto forte em cada funcionário, no desenvolvimento de novas habilidades, o que nos leva lá à nossa primeira pesquisa, né, sobre as habilidades necessárias aqui para o nosso momento atual. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar as forças para poder desenvolver essa habilidade em nós mesmos e também, se vocês são aí gestores de RH, líderes, enfim, utilizar essa questão das forças para estimular a equipe a desenvolver não só a habilidade da resiliência, mas todas as outras habilidades que estão sendo pedidas e solicitadas no mercado. E aí, não as forças, tão importante quanto as forças é a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, é a gente conhecer as nossas emoções, né? E as emoções, elas geram mudanças fisiológicas em nosso organismo e em nosso corpo a partir de uma ação. De acordo com estudos, os estudos dizem que as emoções, elas desencadeiam uma tendência específica de ação. E isso acontece, na verdade, desde os nossos ancestrais, lá da época das cavernas, os homens das cavernas, a Idade da Pedra. Então, para exemplificar, por exemplo, quando a gente sente medo, nós fugimos, a tendência é fugir. Quando a gente sente raiva, nós atacamos. Quando sentimos alegria, sorrimos. Quando sentimos amor, queremos nos aproximar. E entender como essa questão, né, de que as emoções movem, né, motivam as ações, nos trazem aqui para o cuidado que a gente tem que ter com as emoções negativas, né? Com a negatividade, porque a negatividade, ela é, na verdade, geradora de emoções negativas. Como que a gente identifica que a gente está ali vivendo uma negatividade, que a gente está negativo diante de alguma situação? É quando a gente começa a ter aquele tipo de pensamento, sabe? Eu não consigo, eu não posso, não tem solução, eu tenho certeza de que não vai funcionar, todo mundo é culpado, eu não suporto mais e nada dá certo. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando a gente está ali, quando a gente vive ali numa negatividade profunda, diária, a tendência é que as pessoas fujam da gente, né? E, além disso, a negatividade descontrolada, além de alimentar as emoções negativas, elas são prejudiciais à nossa saúde. Elas nos trazem aí sentimentos como raiva, desrespeito, até mesmo podem facilitar um estado de depressão. E aí, estudos indicam que emoções negativas, elas geram mudanças fisiológicas muito mais específicas do que as positivas. A gente sente mais os efeitos das emoções negativas do que das emoções positivas. E o que acontece quando a gente se deixa aí levar pela negatividade? Esse tipo de reação, que é aquela dor de estômago, aquela tensão, isso bloqueia a nossa mente. Então, diante de uma adversidade, a gente não consegue, por exemplo, vislumbrar uma solução, porque a gente cai na negatividade e a gente não consegue ir para frente. E aí, o que a gente pode fazer? Mudar o pensamento, né? Mudar o mindset. O Seligman nos diz que as emoções não resultam inexoravelmente dos acontecimentos externos, mas daquilo que a pessoa pensa sobre esses acontecimentos. E é possível efetivamente mudar o que se pensa. A gente não consegue mudar o que a gente sente, mas a gente mudando o que a gente pensa, automaticamente a gente vai mudar o sentimento que vai vir diante daquela situação. E aí, quando que a gente percebe, né? Fazer essa mudança do pensamento é trocar aqueles pensamentos negativos por pensamentos positivos. Eu consigo, eu posso, tem solução, eu tenho certeza que vai funcionar, eu tentarei de novo, eu suporto e vai dar certo. Quando a gente consegue ressignificar as emoções negativas para emoções positivas e trazer o pensamento para o positivo, nós estamos vivendo o que é chamado de positividade. E a positividade, ela faz parte de uma gama de emoções positivas, ela inclui intenções positivas e atitudes otimistas, ela altera a mente e o corpo de modo a ajudar a criar o melhor para a vida.
A positividade, assim como as emoções positivas, ela depende da forma de cada um pensar, como cada um enxerga um acontecimento. Então, um exemplo muito simples é amanhã. Amanhã eu acordo e descubro que meu relógio não despertou e eu estou atrasada para o trabalho. Eu posso ter um pensamento do tipo, ai, que droga, eu estou atrasada, não vai dar tempo de eu conseguir cumprir a minha agenda, o meu chefe vai ficar bravo comigo. E aí eu já levanto da cama, permeada por esses pensamentos negativos, o que é a tendência? É que as coisas realmente não deem certo durante o dia. Agora, se eu ressignifico esse pensamento, né? Estou atrasada, eu vou me dar aquele minuto, eu vou entender que eu estou atrasada, vou ficar ali um pouquinho com raiva, mas eu vou pensar assim, não, tudo bem. Eu acordei atrasada porque eu estava precisando descansar, então eu consegui dormir melhor, isso quer dizer que meu dia vai render, e aí você começa a mudar os pensamentos, e quando a gente muda o pensamento para o positivo, a tendência é que coisas positivas aconteçam no seu dia, e aí você não estraga o seu dia, né? E a positividade apresenta a oportunidade de subir para o próximo nível de existência, que é ampliar a sua mente e construir um futuro melhor. E quando a gente traz isso para a resiliência, a gente pode pensar que quando a gente vive ali na positividade, a gente está ampliando a nossa mente para que a gente possa ser capaz de construir soluções mais assertivas para os problemas que a gente enfrenta. E a positividade, ela permeada ali pelas emoções positivas, que de acordo com os estudos da Bárbara Fredrickson, existem 10 emoções positivas principais. Então, a gente tem a alegria, que faz com que as coisas pareçam mais vivas na vida da gente, a gratidão, que gera prazer, alegria, apreço sincero por algo ou por alguém. Nós temos a serenidade, que traz a necessidade de saborear as circunstâncias, é aquele pensamento quando você está fazendo alguma coisa de que, eu devia fazer mais isso com mais frequência na minha vida. O interesse que nos instiga ali a explorar, a aprender mais, a buscar maior conhecimento. Nós temos a esperança, que na verdade a esperança, ela alimenta a resiliência, né? Porque quando a gente tem esperança, a gente até teme pelo pior, mas a gente espera sempre o melhor. O orgulho, que é quando a gente entende que algo que a gente fez diferença no mundo, ou que algo que alguém que a gente gosta muito fez, que fez a diferença. A diversão, que facilita aí as nossas conexões, favorece os nossos relacionamentos positivos, e quando a gente tem conexões, relacionamentos positivos diante de uma adversidade, a gente sabe que a gente tem com quem pode contar para nos ajudar naquele momento. Nós temos a inspiração, que é expressar o que é bom e fazer o bem. A admiração que ocorre quando a gente se depara com a bondade no outro e aí a gente quer replicar aquilo de bom que a pessoa fez. E por último, e mais importante, nós temos o amor, que é, na verdade, a maior de todas as emoções. Por quê? Porque ela engloba todas elas. Quando a gente está ali pelo efeito da emoção positiva do amor, a gente sente mais alegria, a gente tem mais gratidão, a gente é mais sereno, a gente manifesta mais interesse, a gente tem mais esperança, tem mais orgulho de nós mesmos e das pessoas que a gente gosta. O amor favorece a diversão, favorece a inspiração e principalmente a admiração, né? Porque a gente, na verdade, consegue admirar muito mais e muito melhor pessoas que a gente ama. E aí, como que a positividade e a resiliência funcionam, né? De acordo com a Bárbara Fredrickson, resistência e positividade andam de mãos dadas. Sem positividade não há recuperação. E como que ela fundamenta essa afirmação? Ela tem um estudo que foi feito depois do 11 de setembro, daqueles ataques terroristas que os Estados Unidos sofreu. Quando aconteceu os ataques, ela tinha acabado de finalizar um estudo com 100 estudantes, onde ela especificamente tinha testado, avaliado a questão da construção da habilidade de resiliência por meio da positividade e das emoções positivas. E aí, o que ela quis? Ela falou, bom, eu tenho esse estudo que é recente, eu quero verificar se isso realmente é fato, né? Diante do que aconteceu, como que essas pessoas que participaram desses estudos comigo reagiram diante do que está acontecendo, como que ficou a habilidade de resiliência dela. Então, ela chamou os 100 estudantes de novo, aplicou novos questionários, pedindo para que eles contassem aí
alguma experiência, alguma coisa que eles tenham passado por conta do ataque de 11 de setembro e como eles lidaram com isso. Então, ela testou flexibilidade, otimismo, satisfação com a vida, e os resultados que ela encontrou é que as pessoas que tinham apresentado um alto índice de resistência no primeiro teste, eles mantiveram esses níveis de resistência, inclusive alguns deles aumentaram, a força psíquica deles foi até maior. E aquelas pessoas que tinham tido uma baixa numeração na questão da resistência, elas demoraram um pouco mais para superar. Então, ela constatou, e o diferencial, né, que ela fez essas perguntas também em relação a como você usou as emoções positivas, a positividade para lidar com isso, ela constatou que as pessoas que fizeram uso consciente, né, essa ressignificação de emoções negativas para emoções positivas, elas tiveram um índice maior de recuperação e mais rápido, né? E aí, isso acontece não porque a resistência é igual à indiferença emocional, muito pelo contrário, todos eles sofreram impacto. A diferença é que quem tinha um índice maior, uma personalidade mais resiliente, eles apresentaram mais agilidade emocional. E isso acontece porque a positividade frequente gera resistência. Quanto mais positivo a gente for, quanto mais positivo a gente tenta ser na nossa vida, mais a gente desenvolve a habilidade de resistência, de resiliência dentro da gente. Não porque a gente nega a negatividade, mas porque a gente não se deixa sucumbir a essa negatividade. E aí a gente chega aqui, chegando no finalzinho da nossa apresentação, sobre as 3 características principais de pessoas resilientes. Então, os estudos de resiliência identificam 3 características que são ali inerentes a pessoas que manifestam habilidade de resiliência, né? A primeira delas é enfrentar a realidade. Então, o que é enfrentar a realidade? Como a gente viu lá que o otimismo é um mito, e o otimismo, na verdade, quando a gente trabalha com ele de forma que cria aquela nuvem, que embace a nossa visão sobre o que está acontecendo, pode nos prejudicar. Então, quando a gente enfrenta a realidade, a gente consegue se preparar para agir, para enfrentar aquilo que está acontecendo. A gente olha para uma situação e pensa assim, bom, pode ser que dê ruim, ou está, né, a coisa não está muito boa. Como é que eu posso identificar formas de lidar com aquilo? Então, nós nos treinamos a ser resilientes. O significado, que é encontrar significado em todos os acontecimentos, sejam eles bons e sejam eles ruins também. Porque quando uma pessoa resiliente, ela encontra significado porque ela elabora cenários sobre o seu sofrimento, né? Então, ela cria significado naquilo que ela está passando para ela mesma e principalmente para os outros. Normalmente, quando a gente está frente a um problema, a gente tem a tendência de cair no vitimismo. Aí a gente começa a ser bombardeado por aqueles pensamentos negativos, né? Ai, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? E uma pessoa resiliente, ela troca. Ela faz essa mudança de pensamento para pensamentos mais positivos. Então, por que não eu? O que eu posso aprender com isso? Como eu posso usar isso que aconteceu comigo para ajudar uma outra pessoa? E a última, e não menos importante, pessoas resilientes, elas utilizam da criatividade, né? E elas utilizam da criatividade como que a gente chama de bricolagem, né? Que é improvisar soluções. Então, ali, a gente tem um problema, tem uma solução mais lógica para aquele problema, mas aquilo não dá certo. Então, elas têm aquele arsenal, elas conseguem identificar várias soluções para o mesmo problema. E aí, quando a gente vê essas 3 características juntas, a gente consegue entender que quando a gente potencializa as nossas forças, quando a gente trabalha a nossa inteligência emocional, ressignificando as emoções negativas por positivas, a gente já está construindo essas 3 qualidades, essas 3 características de pessoas resilientes. Então, para resumir, a resiliência é um reflexo, um modo de encarar e compreender o mundo profundamente enraizado na mente e na alma do indivíduo. Pessoas resilientes enfrentam a realidade com convicção, encontram sentido nas adversidades e improvisam soluções. E para ilustrar isso, tudo que a gente conversou, tem uma animação da Pixar que eu adoro, que é a historinha do Piper, que é um passarinho. E aí eu vou passar para vocês, porque eu acho que ela ilustra tudo isso que a gente conversou hoje, tá bom?
Eu gosto muito desse vídeo, dessa historinha, e aí eu quero deixar vocês aí com uma reflexão final, uma provocação. Assim como o Piper, quais desafios você pode transformar hoje numa realidade positiva em sua vida? E aí, para finalizar, deixo aqui as minhas redes sociais, os meus contatos. Eu vou amar bater papo com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não consegui responder hoje, me procurem que a gente conversa. E com isso, eu quero deixar a minha mais profunda gratidão a todos vocês. Muito obrigada. Gente, que maravilha! Palmas! Palmas, reaçõezinhas aí, ó, de palmas, reaçõezinhas de coração. Para excelente, parabéns, Priscila, didática, fala tranquila. Os filmes, assim, ai, de uma sutileza e uma beleza incrível. Parabéns mesmo, mesmo, Priscila. Tenho certeza que fala em nome meu e de Andréia e de Miriam, que é uma bênção quando a gente vê um aluno assim, transitando tão fluidamente por um conteúdo. Parabéns mesmo. E eu já tenho perguntas aqui, convido todos a fazerem novas perguntas também. Olha aí no bate-papo, tanto que tem já elogios para você também, Estou Priscila. vendo aqui. Eu convido também todo mundo que tiver alguma pergunta, por favor, aproveitem aí, coloquem a sua pergunta para a Priscila, para a gente aprender cada vez mais. Eu também aprendi muito. Olha, vou pedir a vocês também que respondam à avaliação. Avaliem essa palestra nesse link que eu acabei de colocar aqui para vocês, por favor. São 2 perguntinhas, uma só que é obrigatória, é só marcar um pontinho. E vamos nós. Eu tenho aqui duas perguntas por enquanto, Priscila. A primeira pergunta é do Ronaldo. O Ronaldo pergunta: a resiliência, dentro do estudo das forças, está dentro de qual das virtudes? Na verdade, isso é muito interessante, porque tem algumas pessoas que consideram a resiliência como uma virtude, né? Mas dentro da psicologia positiva, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida por todas as virtudes, por todas as forças de caráter. Então, ela não faz parte especificamente de nenhuma virtude, ela é sustentada por todos. Mas se a gente pode dizer uma virtude que chega ali mais próxima seria a virtude da transcendência, né? Porque a gente tem ali a espiritualidade, a gente tem ali a esperança, que são forças que caminham ali lado a lado com a resiliência, com a construção da resiliência. Então, acho que seria isso. E é interessante que tem algumas pessoas que realmente acham a resiliência uma virtude. Ela pode até ser, ela é em outros estudos, mas dentro da psicologia positiva, ela está ali para ser sustentada, para ser construída por todas as virtudes e por todas as forças de caráter. Bom, pegando essa palavra que você colocou aí para ser sustentada e construída, eu vou encaminhar com a outra pergunta que o Ronaldo fez, que eu acho que tem tudo a ver, antes de eu passar para uma outra que muda um pouco, que é o seguinte: existe algum exercício como treino de resiliência? O que você sugeriria para treinar a resiliência? Então, na verdade, a psicologia positiva, ela traz ali diversos exercícios, né? Diversas intervenções para treinar a resiliência. E todas essas intervenções, na verdade, ela tem ali a ver com a questão de você escolher uma força para você potencializar ou para você fortalecer e usar essa força intencionalmente, né? Para poder fortalecer ali a sua habilidade de resiliência. Aquelas 3 reflexões que eu trouxe, por exemplo, quando você identifica as forças que fala, poxa, se eu tivesse usado ali a criatividade, eu teria conseguido vencer aquela adversidade de uma melhor forma. Aí o que a gente vai fazer? Como especialista de psicologia positiva, a gente vai buscar uma intervenção que consiga trabalhar a criatividade que se encaixe melhor com o seu perfil, né? É que tem isso também, a gente precisa conhecer o perfil da pessoa, conhecer as outras forças que norteiam para conseguir identificar o melhor exercício, a melhor intervenção que a gente vai passar para aquela pessoa fazer aquele desenvolvimento, né? No meu workshop de resiliência, eu trouxe até, inclusive, as virtudes, né, que se ligam com a característica
de cada uma das características de pessoas resilientes. Então, quando a gente fala da criatividade, além da sabedoria, que tem a própria força da criatividade, a gente pode utilizar a força da justiça, né? Porque aí a gente tem ali a sabedoria para encontrar soluções, mas de uma forma que seja bom para a gente e bom para o outro também. E assim por diante, assim, tem essas ligações que a gente pode fazer mais diretamente. Excelente, Priscila. Adorei. Fiquei aqui com uma ideia. Veja se faz sentido o que eu estou falando. Eu tenho amor ao aprendizado na minha assinatura de caráter. E vamos imaginar que eu mandei uma proposta para um cliente de um trabalho que eu gostaria de fechar e não fechou. Então, assim, vou ter que desenvolver minha resiliência para pensar que, olha, nem toda proposta eu vou conseguir fechar, ok. Mas usando o amor ao aprendizado, eu posso pensar o seguinte: é uma pergunta. Olha, da próxima vez eu vou estudar mais a empresa, eu vou construir uma proposta mais de acordo com o estilo deles, talvez estudar um pouco mais sobre o tema, estudar mais como fazer propostas atraentes, e eu vou conseguir superar essa frustração de não ter tido a minha proposta aceita. Faz sentido isso? Faz todo sentido, Cíntia, porque eu também tenho amor ao aprendizado como, na verdade, a minha principal força de assinatura. E aí eu tenho também a prudência, né, na minha assinatura. Quando eu vou fechar uma consultoria, o que eu faço? Eu procuro conhecer toda a história da empresa. Eu tenho uma entrevista ali com o dono, né? Porque como eu trabalho mais com pequenas e médias empresas, a gente tem esse acesso ao dono, a quem fundou. Isso é muito legal, porque quando a gente elabora ali um questionário, uma entrevista, onde a gente instiga aquela pessoa a contar a história dela desde o comecinho, você já vai começando a gerar ali emoções positivas, a lembranças, a pessoa fala, nossa, eu estou comentando isso com você, e eu nem lembrava disso. E aí, o que eu faço? Eu construo uma história. Né? Eu gosto muito de escrever, essa coisa do amor ao aprendizado, eu trago ali, eu romantizo a história da pessoa, e aí eu apresento a história para ela como se fosse um conto, como se fosse ali um storytelling, mas com aquela emoção. Nas entrevistas eu costumo pegar as emoções, né? Nossa, a pessoa se sentiu assim quando ela me disse aquilo, e isso surte bastante efeito. Então, o amor ao aprendizado é justamente isso, a gente procurar buscar por mais conhecimento que vai ali nos sustentar, de maneira que a gente possa entender o que aconteceu de errado, que a gente não pode se deixar abater, né? Principalmente nesse campo. Então, a gente tem que o quê? Usar da nossa resiliência para entender o que aconteceu de errado, né? Absorver aquilo e daí sair em busca de soluções, talvez até para você tentar recuperar aquele cliente numa próxima oportunidade e para que você não cometa os mesmos erros com os clientes, né? Com outras propostas com clientes futuros. Fantástico. Olha, a Miriam trouxe uma pergunta aqui bem legal, ela trouxe uma outra, vou ver se dá para responder as duas, se alguém tiver mais alguma. As grandes crises mundiais sempre trouxeram mudanças rápidas. Essas crises ajudam na resiliência? Essa pandemia, né? Vamos pensar, a pandemia que a gente está vivendo hoje, ajuda a desenvolver nossa resiliência? Na verdade, o que acontece, né? A gente tem aquela mania de deixar tudo para a última hora, né? O ideal é que a gente desenvolva a resiliência ao longo da vida, até mesmo quando a gente não está passando por uma adversidade. Mas sim, na verdade, ela não ajuda, mas ela pode impulsionar. A gente vê agora, né? A gente viu agora, nessa questão de isolamento, da pandemia, as pessoas procurando por cursos de inteligência emocional, procurando por esse conteúdo de desenvolvimento humano. Então, é uma motivação ruim? É uma motivação ruim, mas não deixa de ser uma motivação para que as pessoas busquem esse desenvolvimento, inclusive o próprio desenvolvimento da resiliência. Não é o ideal é que a gente trabalhe ali com a questão da prevenção, não do tratamento, né? Porque aí, quando a gente constrói, a gente se propõe a fazer essa construção ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias, quando acontecer algo como aconteceu a pandemia, nós já vamos estar emocionalmente preparados para lidar com aquilo da melhor maneira possível, para conseguir ressignificar aqueles sentimentos ruins, aquela ansiedade, aquelas, né, de repente, crises ali que a gente tem, que beira ali a depressão, a gente já vai estar fortalecido para passar melhor por isso.
Excelente. E para a gente fechar, tem a pergunta dela também que fala sobre o orgulho, né? Como você citou. Às vezes o orgulho não é visto com bons olhos na nossa sociedade. Como saber quando ele pode ser prejudicial? Eu vi essa pergunta dela, eu achei muito interessante, porque na psicologia, nessa questão da psicologia positiva, das emoções positivas, a gente costuma dizer que é o orgulho positivo. O que que é o orgulho positivo? É quando a gente sente aquele prazer, né, de passar para o mundo algo que a gente fez de bom, ou repassar para o mundo algo que a gente viu de bom, que uma pessoa que a gente conhece fez e a gente sente orgulho dela e a gente quer que todo mundo fique sabendo sobre aquilo. Tem uma linha muito tênue, realmente, que tem que tomar cuidado do orgulho não virar aquela questão da própria mitidez, né, de você se vangloriar. O orgulho positivo, ele não te deixa se vangloriar de algo que você fez, no questão de humilhar uma outra pessoa ou de querer ser ali o top da galáxia, né? Ele, na verdade, é o que te impulsiona a repassar aquilo que você fez de bom e, na verdade, a melhorar cada vez mais aquilo que você pode fazer. Então, essa que seria a diferença nessa linha bem tênue. Legal, a El que completa aqui, ó, não é orgulho de vaidade, seria orgulho de ter conseguido algo pela sua competência, pelo seu mérito, pelo seu esforço. E para fechar, tem uma Exatamente. pergunta da Cristiane. A Cristiane fala assim, ó, você acha que hoje em dia as pessoas estão mais ou menos resilientes? Vejo as pessoas muito ansiosas e querendo resultados rápidos. Infelizmente, ao meu ver, eu acho que as pessoas estão menos resilientes. E eu acho que isso é por conta da questão da pandemia, entendeu? Você vê essa corrida maior por buscar esse conhecimento, por buscar esse desenvolvimento, mas talvez as pessoas não entendam o impacto positivo que isso pode ter dentro delas. Como a gente viu lá a pesquisa sobre as competências exigidas pelo mercado, sobre o que uma empresa espera de um colaborador que ele está contratando, isso gera pressão. E aí a pessoa busca, talvez, por esse aprendizado, não de uma forma para internalizar, mas para dizer assim, não, eu estudei sobre isso, eu sou resiliente. E na verdade, isso não vai trazer aspecto positivo para a vida dela, porque na hora que ela precisar colocar em prática mesmo, ela não vai conseguir. Ela vai tremer, ela vai se desesperar. Então, hoje, Cris, eu realmente vejo, porque eu também vejo pessoas ansiosas, e eu acho que isso tem a ver com a questão da pressão da pandemia, porque a pandemia nos pressionou, né, a gente ser mais produtivo, a gente ser mais inteligente, a gente estudar o tempo todo, e aí a própria questão da gente ceder a essa pressão da sociedade já nos prova que a gente não tem a habilidade da resiliência tão desenvolvida assim na gente, porque se a gente tivesse, a gente não cederia a essas pressões, a gente ia conseguir ouvir, absorver aquilo que é importante para a gente e fazer as coisas de acordo com o nosso ritmo, de acordo com as nossas forças predominantes, e assim atingir resultados, uns mais rápido, outros menos, mas de maneira que a gente mantenha o nosso bem-estar. Adorei, ela também, olha lá, ó. Olha, Priscila, nós estamos aí no nosso tempo, mas eu quero te agradecer profundamente. Quero pedir a todos que façam a avaliação, por gentileza, da palestra. Vou colocar o link aqui de novo. Nós temos daqui a pouco uma outra palestra do Vitor e da Lu, então também não percam essa oportunidade, não precisam sair aqui da nossa ferramenta. Nós vamos então dar um break aí de 20 minutinhos, voltamos às 8h30 para a segunda palestra. Vamos deixar vocês com a musiquinha. E, gente, parabéns para a Pri, foi ótimo. Parabéns, Priscila. Arrasou, arrasou, Obrigada, gente. arrasou. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente dar um time aqui? Não, na verdade, eu tenho só uma dúvida. Eu tenho que sair e entrar com o meu outro link de participante ou eu posso ficar assim aqui Não, mesmo? você pode ficar, porque o Vitor e a Luciana também já entraram com links de palestrante, né? Maravilhoso, porque Então, essa palestra eu não perco por nada, gente. Ó, nem uma coisa que a eu. gente pode fazer positiva para seguir lá o exemplo do Piper é o quê? É assistir a próxima palestra do Vitor e da Lu, que vai Muito contribuir bem. aí.
Gente, então convido todos para voltarem às 8h30, para que a gente tenha um encerramento da noite leve e maravilhoso, tá bom? Vou lá buscar mais água, que a minha acabou, e espero que vocês façam o mesmo também. Até daqui a pouco. Beijo, gente. Obrigado. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Para eu saber quem está aí, por favor, faz uma reaçãozinha aí. Quem já está conosco, já tomou sua água, quem já voltou e falou assim, é agora. Então, faz uma reaçãozinha aí para nós, para que a gente possa dizer um oi e para tão esperada, né, palestra do Vitor e da Luciana. Todo mundo aí dizendo um oi. Olha, a Patrícia é tão animada que ela mandou até um chapeuzinho de festa, tá vendo? Ela mandou até um chapeuzinho de festa para vocês. Olha que delícia, que delícia. Bom, então, dando continuidade ao primeiro dia da semana, reflexões sobre vida, carreira e negócios, eu sou Cíndia Bressan, em meu nome de Andréa Saad, que estamos à frente da metodologia do programa Trainer de Sucesso. Para quem não conhece o programa e chegou depois da primeira apresentação, ele é um programa 100% online que prepara e instrumentaliza pessoas com ou sem experiência para ministrar palestras, treinamentos, workshops e aulas de graduação e pós-graduação. Dentro deste nosso método, que cabe qualquer conteúdo, o conteúdo é do aluno e o método é a nossa proposta para vocês. Nós temos 3 eixos. O primeiro trabalha o propósito do indivíduo, que ele trabalhe o seu autoconhecimento para que ele possa entregar o seu melhor. O segundo eixo temos o de PEXA, que são as etapas necessárias para se construir qualquer evento de ensino e aprendizagem. E por último, precisamos entregar isso para o mercado, vender todo esse conteúdo. E aí nós temos a parte de recursos tecnológicos, marca e carreira de negócio, tudo isso num programa 100% online, com algumas aulas remotas também ficam gravadas na plataforma do Hotmart. E aqui é uma espécie de trabalho de conclusão de curso,